Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós resolveremos a questão 21 da primeira lista. Então, na questão é dito o seguinte: uma casca esférica condutora é neutra. Então, a gente tem uma casca esférica condutora, né? E essa casca esférica, ela é neutra. Opa, deixa eu colocar aqui. Pronto, fica melhor. E aí ele diz o seguinte: então tem uma casca esférica, ou seja, aqui dentro espaço livre, né? Não tem nada. E aqui fora também, né? Ou seja, é só uma casca esférica condutora. E neutra, né? Neutra, isso é importante. Ó. Quer dizer que ela não tem carga nenhuma. De raio A, então o raio dela aqui é um raio A, ok. E raio externo B, ok. Então o raio interno aqui dela é A, né? Mas o raio externo, aqui, ó, é B. Então essa espessurazinha dela aqui é B menos A. Possui no seu interior uma esfera de raio C, uniformemente carregada, com densidade volumétrica ρ positiva, né? Densidade volumétrica positiva. Ok. A esfera e a casca esférica são concêntricas, com C menor do que A. Se ela está dentro, né? Ela pode ser menor. Isso aqui. Ok. Agora vai ficar carregado para desenhar isso, né? Vamos ver que eu vou desenhar isso aqui. Vou colocar assim, ó. Vem que e colocar muita coisa e fica ruim de desenhar. Sendo uma das coisas que eu acho pior na resolução de exercício é desenhar, porque vai ficando vários elementos, aí vai ficando. A gente não consegue mais entender nada que está desenhado. Ok. Aqui é C, pronto, consegui desenhar. Né? Então, só que essa parte de dentro é uma esfera, né, de raio C uniformemente carregada. Eu não vou desenhar aqui, vou deixar branco mesmo aqui dentro, mas ela é toda desenhada aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uns tracinhos assim, para dizer que ela é toda preenchida aqui dentro, né? Ok? E aí ela tem carga ela é toda carregada, né? Certo? E aí ele quer saber qual é o módulo do campo elétrico na região entre C e RA, ou seja, nessa região aqui, né? Bom, na hora que você vai resolver, você não precisa desenhar tudo, né? Você só imagina. Então é mais rápido. Mas aqui, como eu estou explicando, eu não posso só... Eu tenho que fazer vários desenhos, tá? Aí fica mais longa a resolução. Quando você for fazer, obviamente, você não vai ficar desenhando toda hora, né? Muita coisa está só na sua mente. E de preferência leve um lápis para fazer, né? Porque aí você consegue apagar e aproveitar o mesmo desenho. Então aqui eu vou apagar tudo, ó, porque eu quero... Então aqui está tudo carregado. Isso aqui é uma esfera uniformemente carregada. Ok. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma superfície gaussiana aqui, ó. Esférica também. Então a superfície gaussiana S de raio R, obviamente, né? Então ele quer nessa região, ó, entre C e RA. É exatamente essa região aí onde está essa superfície gaussiana. E aí, obviamente, que eu vou ter o campo aqui, né? Que é onde ele está querendo. Isso que ele está querendo aqui, ó. Quem é esse campo? Bom, a gente sabe que nesse caso o campo não precisa fazer conta nenhuma. A gente sabe que é como se todo o que interessa aqui é a carga envolvida, né? E a gente sabe que quando eu tenho uma distribuição numa esfera, o que interessa no final é só essa carga, é só quem é a carga que está aqui dentro, né? Para saber quem é o campo. O campo aqui
Só interessa a carga envolvida, né? Vou escrever a fórmula, né? Lei de Gauss. Na hora você não precisa fazer tudo de novo, né? Eu estou fazendo porque eu estou explicando as coisas. Então você sabe pela lei de Gauss isso aqui, né? E você pode inclusive já usar aquela fórmula direto lá da lei de Coulomb, né? Então vou integrar a superfície S, isso é a carga envolvida sobre ε0. Então daqui eu tiro, né? Eu posso escrever também assim, né? ε0 e aqui vezes a carga envolvida. E aí a gente tem o seguinte, então nessa superfície gaussiana que está aí, é uma esfera imaginária, entre essa esfera de raio C dentro e a parte de dentro da casca esférica que tem raio A, ok? Então, a gente vai ter o seguinte, a carga envolvida vai ser o quê? Ok, mas antes de achar a carga envolvida, a gente sabe que isso aqui vai ser o quê? Vai ser o campo vezes a área, que é, obviamente, 4πr², né? Então, a área da esfera. Então, resolvendo isso aqui, vai dar o quê? 4πε0, joga aqui, porque 4πr² é justamente a área da esfera, né? Isso aqui vai para fora, que não depende do ângulo, né? E vai integrar só na superfície. A integral de ds na superfície é a própria área de superfície, que é 4πr², vezes o ε0, que estava aqui, dá 4πε0r², vezes o campo, isso é igual a carga envolvida. Agora, quem é a carga envolvida? A carga envolvida, ela vai ser, como a densidade é uniforme, basta pegar a densidade e multiplicar pelo volume, né? Quem é densidade? Densidade é Coulomb por metro cúbico. Se eu multiplico isso por metro cúbico, que é o volume, eu tenho Coulomb. Eu tenho, ou seja, a carga que está aqui dentro. Então, se eu pego a densidade aqui dentro e multiplico pelo volume, o que isso vai me dar? Isso vai me dar a carga aí dentro, né? Então, a carga aqui envolvida é justamente a densidade vezes o volume, ok? Então, a carga envolvida é justamente a densidade vezes o volume. Então, vai ser a densidade. Qual é o volume lá dessa esfera aqui? O volume dessa esfera de dentro o raio dela é C. Então, o volume da esfera é 4π raio ao cubo sobre 3. Então, se eu pegar o volume da esfera interna e multiplicar pela densidade, eu tenho a carga que está dentro dela. A carga dentro dela é, então, 4π c ao cubo ρ sobre 3, né? E aí eu posso pegar esse resultado e substituir nessa equação aqui agora. Então, a gente vai ter que 4πε0r² é igual a 4π c ao cubo ρ sobre 3. Eu posso cortar 4π com 4π. E daqui eu concluo que o campo elétrico, o módulo, né, do campo elétrico, que o campo elétrico aí a gente sabe que vai ser quem? Ele vai ser R chapéu. Então isso aqui vai ser igual a o módulo do campo elétrico será igual a ρ c ao cubo, que é o raio da esfera de dentro, né? Dividido por isso aqui que sobrou passa dividindo, né? Então isso daqui que sobrou passa dividindo para o outro lado. Então vai dar 3ε0r². Então esse daqui é o módulo do campo, né? Que é o que ele pediu. Então se a gente for olhar nas alternativas, ρ c ao cubo sobre 3ε0r². Então vamos seguir.
Então agora a questão 22 da lista. Então vamos ler o enunciado. A questão diz o seguinte: o potencial elétrico gerado por uma determinada distribuição de cargas é dado por, e aí ele dá aqui a fórmula do potencial elétrico em função do raio. E ele diz o seguinte: onde alfa e lambda são constantes, qual é o campo elétrico correspondente? Então vamos resolver. Bom, nós sabemos que o campo elétrico ele é menos o gradiente do potencial elétrico. E o gradiente do potencial elétrico aqui está em coordenadas esféricas, né? Só que o V é função só de R, é aquilo que eu falei. Por que eu vou trazer derivada com relação a θ e derivada de V com relação a φ, se isso aqui vai dar zero? Se vai dar zero, vai zerar as componentes, né? Então a única componente que vai sobrar aqui é exatamente a componente R. E a componente R a gente sabe ter decorado, né? Mas se você quiser é só ir lá como eu já falei, no formulário, né? Eu não vou fazer aqui, senão a gente vai ficar perdendo tempo demais, mas você pode ir lá no formulário e você vai ver que a componente R, o que ela é? A componente R, ela é a derivada com relação a R, ok? Então ela é a derivada com relação a R, R chapéu. Então, aplicado isso aqui ao potencial R, né? Então, quem vai ser o campo elétrico? Vai ser menos R chapéu, derivada com relação a R, de quem? O valor do potencial é alfa, a menos lambda elevado a menos lambda R sobre R. Então a gente tem que o campo elétrico ele é igual a menos R. A constante pode vir para fora aqui, né? Então aqui pode ficar alfa. E aqui eu posso reescrever como sendo o quê? Posso escrever como sendo R a menos 1, né? Esse R eu passo para cima. Só que quando ele vai para cima, ele vai R a menos 1. É a menos lambda R. E a gente vai ter então que quem é o campo elétrico? Ele é menos R alfa. Fica derivada do primeiro pelo segundo, que vai dar menos R a menos 2, derivado do primeiro pelo segundo, mais o primeiro, que é R a menos 1, vezes a derivada do segundo. E a derivada do segundo é menos lambda a menos lambda R, né? A derivada da exponencial é a própria exponencial, mas tem que usar a regra da cadeia. Eu tenho que multiplicar o resultado pela derivada do argumento com relação à variável de derivação que é R. No caso vai dar menos lambda. Então eu vou ter que o campo elétrico ele vai ser menos R alfa. E aqui eu posso escrever como menos a menos lambda R sobre R ao quadrado, né? Ou seja, esse cara aqui vem para baixo, quando ele vem para baixo ele troca de sinal. E aqui fica menos lambda, esse R vem para baixo, quando ele vem para baixo o expoente troca de sinal, né? Então o expoente que era R-1 fica R a 1, não precisa colocar. Para tirar esse R em evidência, eu vou colocar aqui ao quadrado e colocar um R aqui. E aí eu posso dizer que o campo elétrico então é igual a menos R chapéu alfa. O que eu posso tirar em evidência? Todo esse termo aqui, ó. E o sinal também de menos, né? Então, fazendo jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais e menos com menos dá mais. Então, soma esse menos aqui e eu tiro aqui para fora exponencial de lambda R sobre R quadrado
Isso vezes 1 mais lambda R. Ok? Vamos... Então, essa é a resposta, né? Vamos ver se precisa de mais alguma manipulação ou tá bom aqui, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, vamos ver se a gente acha essa resposta, né? A gente tem o que? R quadrado embaixo, aqui, ó. A gente tem 1 mais lambda R, exponencial menos lambda R, alfa, e é chapéu, exatamente essa solução aqui, né? Ok? Então, vamos seguir. Vamos agora para a questão 23 da nossa lista. Ok, então vamos fazer a leitura. Duas esferas condutoras de raio RA e RB menor do que RA distam de D muito maior do que RA, mas estão em contato elétrico por um fio condutor muito fino. Se A é a amplitude do campo elétrico imediatamente fora da superfície da esfera de raio R, a magnitude do campo elétrico imediatamente fora da outra esfera é... Então, você tem uma esfera de raio RA, né? E uma esfera de raio RB que é menor. Então, eu tenho aqui RA. Vou colocar de preto. RA. E aqui RB. E aí você liga essas duas esferas através de um fio condutor infinito. E aí ele quer a relação entre... ele diz o seguinte, que o campo imediatamente fora aqui, ou seja, o campo logo aqui na superfície, vai ser quem? É A, e o campo aqui imediatamente fora é igual a B, né? Bom, aqui a gente poderia, inclusive nessa questão aqui, ó, eu poderia ter feito, eu não precisaria fazer não preciso partir da lei de Gauss, porque lembra que para um ponto fora, ele enxerga a esfera como se toda a carga estivesse no centro. Então eu poderia ter tratado isso aqui tudo como se essa carga toda estivesse aqui no centro, né? Então você pode usar isso da vez, né? Então, em vez de ficar toda vez fazendo essa conta, né, lei de Gauss, você tem um resultado da lei de Gauss, aquele teorema das cascas, que você pode usar já direto. Então aqui é a mesma coisa, né? Se ele tá fora, se esse cara aqui está fora da esfera, ele enxerga toda a carga da esfera como se ela estivesse aqui no centro. Se esse ponto está fora, se eu estou pegando um ponto imediatamente fora, não interessa se é imediatamente fora ou muito fora, né? Qualquer ponto fora da esfera vai enxergar a esfera toda como se toda a carga estivesse no centro. Então você pode simplesmente aplicar a lei de Gauss aqui numa superfície, né? Aí você pensa, vou criar uma superfície esférica aqui e aplicar a lei de Gauss. Tranquilo, você vai chegar nesse resultado. Mas como esse tipo de questão cai bastante, né? E isso tem todos os livros, esse teorema já deduzido, então decora logo, né? Se eu tenho um ponto fora, pode ser imediatamente fora, pode ser aqui. Percebe que isso apareceu já várias vezes aqui em várias questões. Quando isso acontece, o campo fora ou potencial fora vai enxergar como se toda a carga da esfera estivesse concentrada aqui. Então significa que uma coisa que é importante é o seguinte, como essa esfera aqui é condutora e essa esfera aqui é condutora, significa que elas estão ligadas por um fio condutor. Lembra que um condutor é uma equipotencial, né? Então a gente sabe que um condutor
Se todos esses pontos são conectados por condutor, então todos eles estão no mesmo potencial, né? Porque esse aqui está ligado no condutor, ó, aqui está no condutor, tudo faz parte de um mesmo condutor, né? Então, todo o conjunto esfera A, esfera B e fio condutor que as liga formam um só condutor. Isto é, todo o sistema, como eu tenho todos esses condutores conectados, né? Significa que ele está todo no mesmo potencial, porque se eu tenho condutores conectados, todos eles estão no mesmo potencial. Então, formam um só condutor, isto é, todo o sistema todo o sistema é uma equipotencial. O sistema inteiro, lembra que quando eu tenho um condutor, ele inteiro é uma equipotencial. O sistema inteiro é todas as superfícies, né, são equipotenciais. O sistema inteiro é equipotencial. Equipotencial. Pronto, ficou bom assim, né? Obviamente que você não vai precisar fazer isso na prova. Basta pensar o seguinte, ó, como esse condutor está conectado com esse, né? Sempre que todos os conectores estão conectados, todos eles têm o mesmo potencial. Então quer dizer que o potencial de A tem que ser igual ao potencial de B, que tem que ser igual a um potencial V qualquer aí, né? Então o potencial de A tem que ser igual ao potencial de B. Certo? Então essa é a primeira coisa que você tem que observar. Agora, quem é o potencial fora da esfera, né? Um ponto fora da esfera enxerga a carga de uma esfera carregada centrada na origem como se toda a carga estivesse. Então, sempre que você tiver um ponto fora de uma esfera, é bem fácil fazer o cálculo, né? Como se toda a carga estivesse centrada na origem. Estivesse na origem. Ou seja, a carga pontual, né? Quem é o potencial produzido por uma carga pontual? Você estudou isso lá no ensino médio, né? O famoso KQ sobre D, né? Então é a carga vai ser K, a carga da esfera A sobre o raio A, ok? No caso, por quê? A distância dr, porque ele está imediatamente fora. Imediatamente fora quer dizer que ele está em cima da superfície. Logo, a distância da origem, onde a carga estaria concentrada, até o ponto, ele é
o raio da esfera. Tá? Por isso que não é o R mais alguma coisa, né? É só o R. Porque ele está exatamente... A gente está calculando o campo imediatamente fora, né? Ou seja, na superfície da esfera. E, mesma coisa, VB vai ser KQB sobre RB. Ok? Então, não precisa usar a lei de Gauss quando você tem uma esfera, né? E você tem um ponto fora. Não precisa usar a lei de Gauss. Basta tratar como aquele caso da carga pontual, que você estudou desde o ensino médio. Ok? Né? É o famoso AKQ sobre D que você estudava lá no ensino médio. Bom, então daqui eu concluo que o quê? Como VA, VA é igual a VB, então KQA sobre RA é igual a KQB sobre RB. Ok? Só que ele não quer relação de carga, nada disso, né? Ele está querendo a relação do campo. Ora, mas sabemos, né? Nesse caso, lembrando que o quê? Aquilo que a gente falou, né? Como o ponto está fora, ele enxerga como se toda a carga estivesse na origem. Então, nesse caso, os campos elétricos são... Aí lembra lá do ensino médio, né? Que estudava no ensino médio. Não precisa nem lembrar o que a gente estudou em Física 3, em Eletromagnetismo agora. Basta lembrar que você estudou no ensino médio. O que você aprendeu lá? O campo elétrico... ele é o que? K, a carga que gera o campo, pela distância ao quadrado, né? Quando eu tenho um ponto fora da esfera, é como se toda a carga estivesse no centro da esfera, é aquele problema da carga pontual. Então a distância é K vezes a carga e a distância ao quadrado. Como é um ponto imediatamente fora, a distância da origem para esse ponto é exatamente o raio. Ok? Então vai ser o que? RA ao quadrado. E o campo B é KQB sobre RB ao quadrado. Então, percebe o que eu preciso fazer aqui para chegar nessa equação? Então, eu sei que isso aqui é verdade. Ó. E aí o que eu preciso fazer a gente tem que isso aqui é verdade. Então basta eu fazer o quê? Ó? Pegar a partir dessa expressão, eu reescrevo ela assim. Ó. Eu posso colocar aqui um quadrado aqui, ó. Se eu colocar um RA aqui. Eu posso colocar um quadrado aqui se eu colocar um RB aqui. E aí eu tenho então RA, isso aqui o que é? Exatamente EA. E aqui eu tenho RB, isso aqui exatamente EB. Então vai ficar RB, EB. Ok? Então ele quer que encontre o campo fora da outra esfera, ou seja, ele quer que encontre o... Né? Ele diz assim, ó, ele quer a magnitude do campo elétrico imediatamente fora da outra esfera, né? Então significa que EB é igual a RA EA sobre RB. E aí a gente vai olhar aqui, ó, tá aqui, RA sobre RB vezes EA, ok? Então vamos seguir, vamos fazer a leitura da questão 24. Uma certa quantidade de carga Q dividida em duas partes, Q e Q, e Qzinho e Qzão menos Qzinho, ok? As quais são em seguida
afastadas por uma certa distância d. Qual é a relação entre Qzinho e Qzão para que a repulsão eletrostática entre as duas partes seja máxima? Essa questão é uma questão de ensino médio, tá? Que inclusive pode ser resolvida até por se você for dar aula de ciências, você pode passar uma questão dessa aqui lá na oitava série, né? Uma questão bem simples. Então vamos ver como é que a gente faz. Ó. Então ele pegou uma carga Q e dividiu em duas partes. Numa carga Qzinho e numa carga que é Qzão menos Qzinho. E a distância entre as duas é uma distância d. Então, ele quer que a força de repulsão eletrostática seja máxima. Quem é a força de repulsão? Então, você estudou isso até lá no... Dependendo do que você estudou, né? Você estudou isso aqui na oitava série, né? Em ciências. Força de repulsão é constante eletrostática, produto entre as cargas. Ok? E aí, você poderia... Como é que você poderia achar o F máximo? Né? Então, esse cara aqui consideraria uma constante, escreveria em termos de Qzinho. E aí você sabe que o x vértice, né? Ele é o que? Menos delta sobre 4A. E aí você resolve, né? Se você fosse ensinar isso lá na oitava série, né? Mas aqui a gente vai fazer usando derivadas, tá? Mas dá para fazer até sem usar derivadas essa questão, né? Isso aqui seria o Q, aqui seria o Q vértice, né? É só calcular o menos delta sobre 4A. Né? Tem que escrever ela como uma equação quadrática, né? F em função do Q, e aí uma função quadrática e depois uma função quadrática, né? E aí depois você encontraria o x vértice. Ok, mas a gente pode fazer, como a gente nossa meta aqui não é que uma adolescente lá, né, do oitava série resolva a questão, então a gente vai fazer usando derivada mesmo. Para ser máximo, a derivada tem que ser igual a zero. Então, derivando aqui, eu tenho derivada com relação a Q de K, Qzinho, Qzão menos Qzinho, sobre D ao quadrado, igual a zero. Essas constantes, eu já poderia ter jogado para fora aqui, né? D, dq, então daria aqui K sobre D ao quadrado. Constante, passa dividindo, elas somem, né? Porque vai dividir por zero. Então o que sobra é a derivada disso aqui, que vai dar derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. A derivada disso aqui com relação a Q, derivando disso aqui dá zero, e a derivada disso aqui dá menos 1. Isso tem que ser zero. Então a gente tem que Q menos Q igual a zero. Então daqui a gente conclui que o Qzão menos 2Q igual a zero. Então a gente conclui que o Qzinho tem que ser igual a Qzão sobre 2, né? Ok? E aí a gente tem, então, que a solução vai dar o quê? Aqui. Então vamos dar continuidade. Vamos fazer a questão 25. Então a gente tem o seguinte, uma certa quantidade de carga menos Q é dividida em duas partes, né? Aí é a mesma coisa, só que agora é menos Q e menos Q mais, né? Então eu vou copiar aqui. Copiar tudo, porque é a mesma questão. O que eu vou fazer só? Eu só vou...
trocar, o que muda, né? O que mudou só é que é menos que e menos que, né? E aí somando vai dar a carga total que é menos que. Então aqui muda que é menos que, e aqui menos quezão mais que, aí vai ficar aqui menos que mais quezinho, aí aqui quando derivar vai dar menos 1, aqui vai dar menos que mais quezinho, aí derivada do segundo, né, vai dar aí fica o primeiro pelo segundo, né, então fica mais menos que vezes a derivada do segundo, que agora é 1. Então vai ser igual a, faz jogo de sinal aqui, então fica mais, né, aqui menos com mais dá menos, não muda nada, e aqui dá menos, ou seja, dá a mesma coisa, né? Então a gente vai olhar lá, só que não tem alternativa, ele está querendo menos que, todas as alternativas aparecem em termos de menos que. Agora é só multiplicar aqui, né, por menos 1, então vai ficar menos que igual a menos quezão sobre 2. E a gente vai olhar lá, ó, exatamente essa questão aqui. Então vamos dar sequência. A gente tem o seguinte, ó, a figura abaixo ilustra duas superfícies metálicas em diferentes potenciais elétricos. Então tem duas superfícies. Essa aqui é uma superfície metálica, isso aqui é uma superfície metálica. E os potenciais elétricos ele coloca aqui, ó, esse aqui está 10 volts e aqui 0 volts. Entre elas há uma carga de prova que positiva, de massa desprezível, inicialmente em repouso. Assinale abaixo a alternativa que melhor representa as equipotenciais e a trajetória da partícula, né? Então a partícula, obviamente, que vai ter uma diferença de potencial em cima dela, então ela vai ser realizado um trabalho sobre ela, e aí a gente quer saber qual a trajetória que ela segue, né? Ok, antes de resolver, vamos fazer uma revisãozinha aqui de equipotenciais, né? Então imagina que eu tenho duas linhas equipotenciais, ó, assim. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o campo elétrico ele sempre é perpendicular às equipotenciais, né? Vamos colocar valores aqui. Digamos que aqui seja 1 volt e aqui seja 2 volts. Então, duas coisas importantes. Primeiro, o campo elétrico ele é sempre perpendicular às equipotenciais. O campo elétrico é sempre perpendicular às equipotenciais. Segunda coisa que você tem que lembrar: o campo elétrico ele é sempre contrário ao gradiente. Então ele sempre vai do maior para o menor potencial. É contrário ao gradiente. O que significa dizer contrário ao gradiente? Gradiente é uma coisa que vai crescendo, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5. Contrário ao gradiente quer dizer que ele vai de trás para frente. 4, 3, 2, 1, né? Isto é, ele sempre vai do maior para o menor potencial. Isso tudo está resumido aqui, ó, né? Para quem sabe ler, está escrito aí. Aqui ele está dizendo isso, que o campo elétrico aqui está escrito isso, né? Isso é matemática. O campo elétrico é perpendicular às equipotenciais. Está escrito aí. Aqui também está escrito o seguinte,
que o campo elétrico ele vai, por isso que esse menos, ó. Se ele fosse mais, ele iria do menor para o maior potencial. Ele iria a favor do gradiente, não, ele vai contra o gradiente, por isso que tem esse menos. Isso quer dizer que ele vai do maior para o menor potencial. Obviamente que você sabe ler isso, né? Eu já expliquei isso em Física 3, expliquei isso várias vezes. Ok, então o campo elétrico, ele está indo daqui para cá, ó. Então vamos pegar o campo elétrico em duas situações aqui, ó. Então ele sempre vai do maior para o menor potencial e perpendicular. E aí, o que a gente observa aí? Digamos que essa distância daqui para cá seja uma distância de 1 metro. E essa distância daqui para cá seja uma distância de 3 metros. Então, quem vai ser esse campo aqui, ó? Vamos chamar esse campo aqui de campo E1. E vamos chamar esse campo de campo E2. Então, vou ter que o módulo de E1 aqui seria daqui para cá, teve uma variação de 1 volt. Só que daqui para cá tem 1 metro. Então, esse campo é de 1 volt por metro. Agora, quem seria o campo nessa situação? Opa, esse campo aqui. Ele está indo do potencial de 2 para 1. Então, a variação foi de 1 volt. Então, 1 volt foi a variação, né? Em 3 metros. Então, ele é 0,3 volts por metro. Então, percebe que se eu aumento, eu só tenho duas equipotenciais. Eu não posso fazer comparação se eu tiver uma coisa assim, ó, né? Eu tenho 3 equipotenciais, aí eu quero comparar esse com esse aqui. Não posso fazer isso, tá? Mas se eu tenho duas equipotenciais só, eu posso comparar. E aí o que acontece? Se eu tiver equipotenciais mais próximas, se as duas equipotenciais estão mais próximas, o campo ali é mais intenso, ó. Percebe que aqui o campo é 3 vezes maior, porque está a distância é 1/3. Então vamos analisar isso, ok? O que a gente, então, como é que eu poderia resumir tudo isso que a gente conversou até agora? Então vamos tentar escrever um texto aqui. A menor distância entre as equipotenciais representa isso quando eu tenho duas equipotenciais, né? Então deixa eu escrever melhor. Dadas duas equipotenciais. Para não ter dúvida, né? Eu me concentro em duas equipotenciais. A menor distância entre as equipotenciais representa um gradiente, né? O que é o gradiente? O gradiente ele é a variação com a distância. Ele é o incremento com a distância. Ele é a taxa de variação do incremento com a distância. É isso que é o gradiente. Então, dadas duas equipotenciais, a menor distância entre as equipotenciais representa um gradiente mais intenso, né? Porque se são duas equipotenciais, eu tenho a mesma variação de potencial, né? Só que uma menor distância representa um gradiente mais intenso, porque eu tenho a mesma variação numa distância mais curta, como a gente explicou aqui, ó. Ok? Então, um gradiente mais intenso, ele ocorre quando eu tenho duas equipotenciais, na parte que elas estão mais próximas, eu tenho a mesma variação, porque são equipotenciais, só que numa distância mais curta. Então, é uma taxa maior de variação, porque eu tive a mesma variação numa distância menor. Então, uma taxa de variação maior. Isto é, o que é o gradiente do potencial menos o gradiente? É o campo elétrico. Isto é,
temos um campo elétrico de maior módulo. Um campo elétrico de maior módulo. Ok? Então, primeira coisa. Segunda coisa. Lembra do poder das pontes que a gente já falou anteriormente, né? Onde é que... A gente já fez uma questão sobre isso, então não vou explicar de novo. Você volta no vídeo das questões que a gente resolveu, você vai ver o poder das pontas, né? Então, sempre que você tiver uma ponta, né? Ou seja, uma região de raio menor, uma região mais... Quanto mais pontuda for a região, ou seja, quanto menor o raio dela, mais intenso é o campo ali. Então, o campo aqui é mais intenso, o campo aqui é menos intenso. O campo aqui é mais intenso, o campo aqui é menos intenso. Né? Então, quanto mais for mais pontudo, né? Ou seja, quanto mais menor o raio daquela região, maior o campo. Então, o campo elétrico, lembra lá do para-raio, né? É sempre mais intenso, sempre mais intenso nas pontas. O que é uma ponta? É uma região de menor raio. De um condutor. Ok? Então, a gente pode juntar essas informações, né? Ok. Outra coisa importante é que a gente já viu também a solução quando eu tenho... Vamos escrever todas as informações e depois a gente tenta descobrir, né? Outra informação que você deve se lembrar é que se eu tenho duas placas condutoras, né? O que a gente tem sobre duas placas condutoras? O campo elétrico é uniforme. Ou seja, o campo elétrico ele é constante. Se ele é constante, né? Então vamos ver aqui, ó, campo elétrico entre duas placas o campo elétrico é uniforme. Já viu isso? Isto é, as equipotenciais devem é uniforme, né? E obviamente que ele é hiperpendicular às placas, né? Deixa eu colocar assim. Uniforme e obviamente porque sempre é perpendicular às placas, né? E perpendicular às placas. Isso aqui já é geral, né? O campo elétrico sempre é perpendicular ao condutor e perpendicular às placas. Isso aqui já é geral, porque o campo elétrico sempre é perpendicular ao condutor. Mas se forem placas planas, né? Entre duas placas planas. Deixa eu colocar mais para cima aqui. Entre duas placas planas, né? Entre duas placas planas, o campo elétrico é uniforme e perpendicular às placas, isto é, as equipotenciais devem ser paralelas às placas. Por quê? Porque
como a gente falou, as equipotenciais sempre são perpendiculares ao campo. Como o campo aqui ele é uniforme, então o campo está aqui, né, o campo elétrico. O campo elétrico é uniforme. Isso significa, então, que as placas devem ser o quê? Que as equipotenciais devem ser sempre perpendiculares ao campo. Todos os pontos, né? Então, isso significa que elas devem ser paralelas. E igualmente passadas. Por que igualmente passadas? Porque o campo é uniforme. E igualmente espaçadas. Igualmente espaçadas está relacionado com campo elétrico uniforme. É óbvio, porque se elas não fossem igualmente espaçadas, haveria alguns pontos, onde elas estariam mais próximas. Vamos pensar numa linha assim. Essas aqui não estão igualmente espaçadas, né? O espaçamento aqui é maior. Espaçamento maior, espaçamento maior é equivalente a campo menos intenso. Campo menos intenso. Ora, se espaçamento maior significa campo menos intenso, isso quer dizer que se elas não forem igualmente espaçadas, vai ter pontos onde o espaçamento é maior e o campo é menos intenso. Vai ter regiões onde o espaçamento é menor e o campo é mais intenso. Só que o campo é uniforme. O campo tem que ser sempre, não pode ser mais intenso nem menos intenso em ponto nenhum. Logo, ele não pode ser mais espaçado nem menos espaçado em ponto nenhum. Então, dizer que o campo é uniforme é equivalente a dizer que as equipotenciais são igualmente espaçadas. É a mesma coisa. Ok? Então, depois a gente vai falar sobre a questão das trajetórias. Vamos ver essas coisas, né? Bom, primeira análise. Aqui está ok, ó, porque longe de onde está a ponta, elas têm que estar igualmente espaçadas. Então aqui está ok. E na ponta, onde o campo é mais intenso na ponta, elas têm que estar mais próximas. Então aí está ok. Ok? Aqui é a mesma configuração de linhas, né? Então elas têm que estar na horizontal e igualmente espaçadas longe. E onde tem a ponta, elas têm que estar mais próximas, né? Ok? Então a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. As próximas, assim por diante. E agora a gente vai analisar essa daqui. Olha, que tudo errado. Elas não podem, elas têm que estar o quê? Na horizontal aqui, no afastado, né? Porque o campo ele tem que ser perpendicular aqui, ó, né? O campo está assim. Quando eu me afasto da ponta aqui, é o campo uniforme. Então elas têm que estar perpendiculares. Então isso aqui já está descartado. Descartado, né? E além disso, ó, elas continuam com o mesmo espaçamento aqui, né? Ó. Ou seja, não fica mais intensa na ponta. Tudo errado aí. Então sobra a B e E. E agora vai ter que analisar a trajetória. Então, analisando, vamos fazer agora alguma análise com relação à trajetória. O que a gente tem de importante sobre a trajetória? A gente tem que lembrar que o que vai determinar a trajetória, o que determina a trajetória é a força que vai atuar sobre a partícula. Força sobre Q.
Quem é essa força? Ela é a carga vezes o campo elétrico. E aí a gente observa que o quê? Como o campo elétrico ele é sempre perpendicular às equipotenciais, a força também, né? É sempre, isso aqui a gente sabe, perpendicular. A gente acabou de falar isso aqui, né? As equipotenciais. Só que, olha o que a força é. Ela é a carga, é um produto de um vetor por um escalar. Quando eu multiplico um vetor por um escalar, eu não altero a direção. Eu posso alterar o sentido se essa carga for negativa. No caso, como essa carga é positiva, ele não altera nem o sentido, mas alterar o sentido não importaria para a gente aqui, né? Ele não altera a direção, que é o que interessa. Ou seja, a força ela é paralela ao campo elétrico. Então isso implica que se o campo elétrico é perpendicular às forças potenciais, é a mesma. Então isso implica que o F, mesma coisa vai valer para o F. Entendeu? Então o que vale para o E vale para o F, porque eles são paralelos. Isso implica que a força é sempre perpendicular às equipotenciais, né? A força eletrostática, né? Bom, além disso, o que a gente tem? Se eu estou no sentido do campo elétrico, porque a carga é positiva, né? Como a carga como que é positivo, a força tem o mesmo sentido do campo elétrico. F tem o mesmo sentido do campo elétrico. E qual é o sentido do campo elétrico? A gente viu que ele vai sempre do maior para o menor potencial. Isto é, do maior para o menor potencial. Como a carga é positiva, então a força ela tem o mesmo sentido de E, né? Porque tá aqui, ó, produto escalar. Quando eu pego um produto por um escalar, quando eu pego um vetor e multiplico por um escalar positivo, eu dou origem a outro vetor que tem a mesma direção e sentido do vetor original. Então quer dizer que uma carga é positiva, ele dá na questão, né? Ele diz lá que a força é positiva. Então isso significa que a força tem a mesma direção do campo. Então ela deve ir sempre do maior para o menor potencial e sempre perpendicular à linha de campo. Então aqui a gente vê que a trajetória ela não está perpendicular à linha de campo. Ela tá paralela à linha de campo. Então descarta. Aqui, paralela à linha de campo. Não pode ser paralela à linha de campo, ela tem que ser perpendicular. Aqui, ó, a trajetória está sempre perpendicular às linhas de campo. E você vê que certinho, ó, aqui era 10 volts e aqui 0 volts. Então ela estava nessa posição inicialmente, né? Então ela está indo que do maior para o menor potencial, como esperado. Então tudo certinho com essa daqui. Ok, vamos dar sequência. E o que a gente tem agora? A questão 27, né? Diz assim, a figura abaixo ilustra uma casca esférica espessa, perfeitamente condutora, e isolada e neutra. Uma carga pontual que maior que zero está fixa dentro da esfera, como é ilustrado, né? A ação alternativa que me representa a densidade de carga sobre a superfície da casca esférica. O enunciado está
O enunciado está trocado aqui, né, pessoal? Bom, na verdade, o enunciado dessa questão é o mesmo enunciado dessa daqui, tá? Então, deixa eu ajeitá-lo. Na verdade, é tudo errado aqui, tá? Mas tudo bem. Não sei o que aconteceu. A hora que eu fui colocar aqui, não sei. Não é nada disso aqui, tá? O enunciado, na verdade, é o mesmo enunciado da questão anterior, tá? A única diferença para outra questão, aqui tá tudo igual, né? A única diferença é que trocou, né? Aqui era 10 e 0 volts, e nessa outra aqui, o 10 é embaixo e o 0 em cima. Então, obviamente que ele vai sempre do maior para o menor potencial, porque a carga é positiva. Então, a trajetória que ela faz é essa aqui, né? Mas sempre o que? Perpendicular, né? Indo do menor para o menor potencial. Esse daqui vai tangenciando a equipotencial, tá errado. Essas curvas aqui, equipotenciais, tudo errado. Essas equipotenciais aqui completamente erradas. E aqui ele vai tangenciando a equipotencial, né? Ele não faz isso, ele vai cortando as equipotenciais, né? Sempre do maior para o menor potencial, né? Então, a carga sempre corta as equipotenciais, ela nunca segue a equipotencial, né? Por os motivos que a gente já explicou anteriormente. Então a carga ela sempre corta as equipotenciais. Aqui não está cortando as equipotenciais. Aqui não está cortando as equipotenciais. Aqui está cortando, mas as equipotenciais estão erradas, né? E aqui ele não está cortando as equipotenciais. Só essa aqui, tem duas que ele corta as equipotenciais. Essa também, mas essa aqui as equipotenciais estão erradas. Então ele tem que cortar as equipotenciais, né? Em 90 graus. Sempre do maior para o menor potencial, para o menor potencial C, né? Caso que seja positivo. Se o Q for negativo, aí troca, né? Ele é do menor para o maior potencial. Então, certinho aqui, ó. Ela está indo aqui é 10 volts, aqui é 0 volts. Ela está indo do maior para o menor potencial, sempre cortando as linhas no ângulo de 90 graus. Tem que ajeitar isso na lista, não tinha visto. Está errado aqui essa 27. Lembrar de ajeitar lá. Vou ajeitar isso. Ok. E aí vamos para a questão 28 da lista, né? Então, ele diz o seguinte, agora sim, aquele enunciado anterior, né? A figura abaixo ilustra uma casca esférica espessa, perfeitamente condutora, isolada e neutra. Um dipolo elétrico positivo está fixo dentro da esfera como ilustrado, né? E aí ele quer que você assinale abaixo a alternativa que melhor representa a densidade de cargas sobre as superfícies da casca esférica. Ok, bom, aqui eu posso simplesmente colocar aqui uma certa superfície gaussiana, S, né? Esférica de preferência, né? E aí, se eu integrar nessa superfície gaussiana, isso tem que ser igual vezes ε0, né? Tem que ser igual a carga envolvida. Só que o campo elétrico aqui, ele é zero. Então significa que isso aqui é zero, né? Isso aqui vai ser zero. Então a carga envolvida é zero, né? O campo elétrico aqui, ó, é zero.
Então isso aqui é igual a zero. Logo, a carga envolvida é zero. Quem é a carga envolvida? Ela vai ser a distribuição de cargas que está aqui na parte de dentro, né? Se aqui é positivo, vai ter cargas negativas aqui. Por quê? Porque se não tivesse, ia dar errado, porque a carga envolvida ia ser só Q, né? Então tem que ter uma outra carga para compensar isso daí, que é justamente a carga que está nessa parte interna aqui, que está na superfície. Então tem uma carga QI na superfície interna e tem uma carga Qout na superfície externa dessa esfera. Então a carga QI, ela está dentro, ela está bem imediatamente aqui nessa superfície imediatamente aqui nessa superfície da cavidade. Então, a carga envolvida, ela vai ser o que? A carga que está dentro da cavidade, mais a carga que está na superfície interna do condutor, ou seja, na superfície da cavidade. Isso é igual a zero, então a carga na superfície da cavidade é igual a menos Q. Ok? Ok. Como ele disse que a casca esférica é isolante neutra, né? Desculpa, isolante não, isolada. Ela é condutora, né? Ela é perfeitamente condutora, só que ela é isolada e neutra, ou seja, ela não tem contato com nada que ela possa ganhar ou ceder cargas, e ela é neutra. Então significa que o quê? Significa que a casca esférica é neutra. Casca esférica neutra. Isso significa que se eu somar a carga na superfície interna mais a carga na superfície de fora, isso tem que dar zero, porque ela é neutra, né? Se eu somar a carga daqui com a carga daqui, tem que dar zero, né? Para que ela seja neutra, né? Já que dentro não tem carga, a gente sabe que dentro do condutor não tem carga. Então, a carga fora, ela vai ser menos a carga dentro. Então, ela é menos que é exatamente a carga fora. É exatamente a carga que está lá na cavidade. Bom, então, a gente já conhece quem são essas cargas. Agora a gente pode analisar como vai ser a distribuição. O que é importante para a gente analisar a distribuição? Eu vou fazer esse desenho aqui de como é que é, para a gente tentar fazer uma análise, né? Então o que a gente tem? A gente tem a carga que numa certa posição aqui, uma carga positiva, né? Só que a gente tem o seguinte, ó, a gente sabe que eu sempre tenho, eu vou me referir a cavidade, vou me referir à cavidade aqui como o meio 1 e vou me referir aqui ao condutor como o meio 2, né? Então o que a gente sabe é o seguinte, a gente sabe que se eu pegar o campo normal, né, a componente normal do campo perpendicular ao condutor, a gente sabe que numa superfície de um condutor você tem uma componente normal, né? A gente sabe que pode existir uma descontinuidade da componente normal. Isso aqui para representar a componente normal, né? Perpendicular à superfície. E essa descontinuidade da componente normal, ela é a densidade de carga na superfície sobre ε0. Só que a gente sabe que no meio 2
o campo elétrico é nulo, né? Está dentro de um condutor. Então o que sobra é que a componente perpendicular, ou seja, no caso é a componente radial, né? Ela deve ser o quê? A densidade de carga na superfície sobre ε0. Percebe que é no meio 1 ainda, né? Ou seja, aqui, imediatamente aqui em cima da superfície condutora, né? Eu queria ter aqui, tá passando pelo raio, teoricamente, né? Tô querendo pegar aqui a direção radial. Então, passando pela origem aqui, desculpa. Digamos que aqui a origem seja aqui, né? A origem dos eixos. Aqui o centro, né? Digamos. Então, o que eu vou observar? Aqui, bem na superfície, o campo elétrico ele está entrando, né? Ele está indo para a esquerda. E aí, nesse caso, esse campo aí, ele vai ser intenso, porque essa distância aqui é menor, né? E ele é produzido, obviamente, por essa carga. E o campo aqui vai ser bem menor, porque está longe aqui, ó. Né? Então essa distância aqui é bem menor. Menor distância, maior campo. Então quer dizer que essa densidade ela é proporcional a esse campo perpendicular, né? Que no caso é o campo radial, né? Tem que colocar assim. O que é o campo perpendicular? É a componente radial na superfície da cavidade. Então quer dizer que... E quando é que o campo é mais intenso? Quando a distância é menor, né? Quando essa distância aqui ela é menor. Então, vou chamar aqui, lá sei, de D. Ok? Então aqui tem um D e aqui tem um outro D, né? Então quer dizer que isso daqui é inversamente proporcional à distância. Significa que a densidade ela é maior onde está mais próximo da carga. Então a densidade aqui ela é maior porque está mais próximo da carga. Então aqui está ok, né? Esse aqui está ok. Aqui está ok. Aqui está ok. Mas aqui a distribuição está uniforme, ó. Então descartada, né? A distribuição aqui, ó, dentro está uniforme, não poderia ser uniforme. Então descarta. Ok? Então a gente poderia escrever isso da seguinte maneira, né? Nos pontos da superfície da cavidade mais próximos de Q, né, ou seja, da carga dentro da cavidade, o campo elétrico é mais intenso. Portanto, a densidade de cargas é maior. Bom, agora precisamos descobrir o seguinte, ó. Aqui a gente tem uma situação que diz que fora a distribuição é uniforme. Tem outra situação que a distribuição fora é uniforme, mas ó, aqui já está errado, né? Porque a gente tem que o quê? A carga fora tem que ser igual à carga dentro. Então lá é positiva, né? Ela é maior do que zero, a carga fora, né? Isso porque a esfera é eletricamente neutra. Então, com isso a gente descarta essa
né? Vamos pegar aqui, ó, vou trocar a cor aqui, ó. Não era essa cor aqui não. Ó. Ok. Então isso aqui, ó, a gente descarta essa aqui. Né? Aqui está dizendo que não tem carga fora, não. A carga é positiva. Ó. Fora, né? A carga fora é positiva. Ok. A carga fora é positiva. Na verdade, só restou essa daqui, né? Mas aí a gente observa ó, que a carga fora, né? Ela é o que? Ela é uniforme. Então nem precisa saber dessa informação, né? Que a distribuição de cargas fora é uniforme, porque só sobra essa daí. Mas vamos tentar. Nosso objetivo não é só resolver a questão, é aproveitar para estudar a teoria, né? Na hora você não precisaria checar isso. Já bateu, né? Eu sei que fora tem que ser positivo, porque a esfera é eletricamente neutra. Então só poderia ser essa aqui ou essa daqui. Isso aqui dá para fazer bem rápido, né? Só que essa daqui não pode ser, porque a distribuição é uniforme e ela teria que ser, a densidade teria que ser maior próximo da carga. Pronto. Você resolve rapidamente essa questão, né? Nosso objetivo não é só resolver, né? É explicar a teoria. Por isso que a gente está fazendo bem devagar, né? A carga QI igual a menos Q, ela blinda, né? A carga Q. Então a gente falou, né? Lembra que é blindar? Quando eu tenho essa carga aqui e essa aqui, ó, como elas se cancelam, quem está lá fora não enxerga essa carga. É como se não tivesse carga nenhuma. Então ela não afeta mais o que está lá fora. Por isso que a distribuição aqui fica uniforme. Isso é que a gente chama de blindar, né? Então ela cancela essas cargas, ela blinda, né, o que está fora, né? Mas aqui não está mais próximo daqui, sim, mas aqui também tem mais carga. Então ela justamente compensa isso no final. Quem está fora não enxerga carga nenhuma, fica blindado, né? Então a carga interna, a carga na superfície interna do condutor, né, ou seja, na cavidade, é igual a menos Q. Então ela blinda a carga Q que está dentro da cavidade. Portanto, né? Então a carga QI, né, que é o QI? É a carga que está na superfície interna do condutor, blinda a carga Q, que é a carga que está dentro da cavidade. Portanto, a carga interna não afeta o campo elétrico na superfície externa, resultando numa distribuição uniforme de cargas. Então, deu para entender? O que acontece é que a carga na superfície interna, né, do condutor, ou seja, na superfície da cavidade, ela vai blindar a carga que está dentro da cavidade. E fora é como se não tivesse carga nenhuma lá dentro. Então, quando não tem carga nenhuma, a distribuição ela é uniforme. Ok? Por isso que dá a alternativa A. E aí vamos seguir. Então a outra também é bem parecida, né? E ele diz que é perfeitamente condutor, isolado e neutro, né? Então aqui a gente conclui que o quê? Tem uma carga QI aqui, na superfície interna, e uma Qout aqui, né?
E o que a gente vai concluir então aí? Ok, bom, daqui a gente vai tirar então que o que? O QI mais Qout, né? Tem que ser igual a zero. Então, o Qout tem que ser igual a menos QI. Né? Por outro lado, eu posso fazer aqui tá aqui uma superfície gaussiana S. Daqui eu concluo, né? Aqui tem um campo elétrico E, que é igual a zero. Então, eu vou ter ε0 integral de E ds em S, como a gente já viu, isso aqui é zero, né? Isso é igual a carga envolvida, que tem que ser igual a zero. Isso implica, né? Quem é a carga envolvida? A carga envolvida é a carga que está aqui dentro. Ela é o que? Q menos Q mais QI, né? O Qout não está aqui dentro, só essas três aqui. Isso aqui também tem que ser zero. Só que aqui dá zero. Então a gente conclui que QI é igual a zero. Se QI é igual a zero, então, né? Qout é igual a menos QI é igual a zero. Ok? E agora vamos usar isso aí para analisar, né? Bom, o que vai acontecer nesse caso? Bom, a gente tem aquela questão, né? Também que o campo, o que vai acontecer quando, o que essas cargas vão fazer aqui? Elas vão atrair isso aqui, né? Vão atrair essas cargas, e aqui a carga aqui ela é uma carga positiva, então ela vai atrair aqui cargas negativas, né? E essa carga menos Q vai atrair as cargas positivas, né? Então o que a gente tem no final das contas é que fora não tem, eu não vou ter nenhuma carga, né? Você lembra que fora a distribuição ela tem que ser uniforme, né? Então uma outra informação que a gente tem que lembrar é que fora a distribuição é uniforme. Percebe que aqui eu não tenho distribuição uniforme fora, não tenho distribuição uniforme fora, não tenho distribuição uniforme fora, não tem, né? Ela tem que ser toda a mesma carga, tem que ser a mesma densidade de carga. A única que tem uma distribuição uniforme fora é essa daqui. Justamente o que acontece? A carga positiva atrai aqui as negativas, né? A negativa atrai as positivas, só que no final das contas essas cargas já cancelam com essas aqui, então não tem mais carga nenhuma no condutor, ok? Então é isso daí. Eu vou resolver essa última aqui, que já está longo, né, o vídeo, e aí a gente continua. Vou gravar um outro vídeo para terminar de fazer a lista. Ok, então aqui diz o seguinte: duas partículas de massas iguais a m e cargas iguais a q são suspensas por fios de comprimento L a partir de um mesmo ponto, permanecendo em equilíbrio de tal forma que os fios formem um ângulo θ. Considere a situação em que θ é muito pequeno. Qual é a distância d entre as cargas? Então ele diz que ele tem duas partículas, né, suspensas aqui. Essas partículas têm massa m, né, e carga q. Então é massa m e carga q, massa m e carga q.
Ok. E aí ele diz o seguinte, que os fios estão ligados no mesmo ponto e com comprimento L, e entre esses fios tem um ângulo θ. Ok? E ele quer saber qual é essa distância D aqui, né? Ok? E esse θ é pequeno. Muito pequeno, né? Seja da ordem de 0, né? É muito pequeno. Então aqui está exagerado, na verdade, o desenho, né? Então o que a gente vai ter no final das contas é uma coisa assim. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, onde aqui é L, aqui é D sobre 2, e aqui é essa altura. Essa altura não entra, então nem vou trabalhar com ela. O que me interessa é que o ângulo aqui é θ, né? E a tangente de θ vai ser quem? Tangente de θ aqui vai ser igual a cateto oposto pela hipotenusa. Então é D sobre 2 dividido por L. Só que ele diz que esse ângulo é muito pequeno. Quando o ângulo é pequeno, né? θ pequeno equivale a dizer que seno, ou implica, né? Que seno de θ é igual a tangente de θ, é aproximadamente tangente de θ, que é aproximadamente θ. Tá? Então, isso aqui você pode decorar logo. Sempre que o θ é pequeno, você pode fazer aproximações da série de Taylor, né? Mas vai dar trabalho. E aqui você já tem o resultado que sempre é muito útil, né? Você usa muito sim nos cálculos, né? Então sempre que o θ é pequeno, o seno de θ é aproximadamente tangente de θ, que é aproximadamente 0, né? E, se quiser ainda fazer mais completo, e cosseno de θ é aproximadamente 1. Então, você pode memorizar isso daí. De tal maneira que eu posso escrever, então, que trocar isso aqui pelo seno de θ, porque o θ é pequeno. Então aqui vai ficar D sobre 2L. Então seno de θ é D sobre 2L. Por outro lado, eu posso pegar isso aqui e observar o seguinte, ó. Desculpa, aqui não é θ, né? Aqui é θ sobre 2. Ok? E aí a gente tem o seguinte, aqui eu vou ter a mesma coisa, né? Posso apagar aqui, ó. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma força, né, de repulsão, porque a carga é a mesma. Então vai dar origem à mesma força, né? E essa força aqui, vou ter uma força aqui, vou ter uma força de tração aqui no fio, né? Essa força de tração no fio eu posso decompor em duas componentes, né? Posso decompor uma componente aqui e numa componente aqui. Obviamente que essas componentes aqui precisam ser iguais, né? Como esse ângulo que está pequeno aqui, deixa eu aumentar isso. Esse ângulo aqui, ele é exatamente θ sobre 2, né? Que é esse mesmo ângulo daqui, ó. São alternos internos.
Então, ângulos alternos internos são ângulos congruentes. Então, esse cara aqui é o T, ele está com o θ, ó. T cosseno de θ. E esse vetor aqui é o T, só que ele está sem o θ, né? Então, ele é T sem o θ. Ok? E, finalmente, tem aqui também o peso, que é mg. Ok? Então, o que a gente tem aí? A gente pode montar um sistema, né? Eu tenho equilíbrio na horizontal e equilíbrio na vertical. Então, na horizontal, eu tenho que a força, ela é quem? Primeiro, quem é essa força, né? Essa força, ela é K, produto das cargas, né? Vai daqui ao quadrado, sobre o quadrado da distância entre elas. A distância entre elas é D. Então, aqui dá D ao quadrado. Isso é igual a quem? É igual a tração na corda, né? Seno de θ. Por outro lado, eu tenho que o quê? Que esses dois também estão em equilíbrio, ou seja, o peso, que é mg, vai ser igual a esse que está para cima, que é T cosseno de θ. E aqui, na verdade, eu fiz tudo trocado, né? Aqui é cateto oposto pela hipotenusa, é o seno. Tá vendo se você está prestando atenção aí, né? Então, quem é o seno? Cateto oposto pela hipotenusa. E aqui eu vou trocar pela tangente, tá? Desculpa. Troquei aqui as coisas, né? Na verdade, quem é o seno? Cateto oposto pela hipotenusa. Só que eu posso escrever isso como tangente, tá? Ok. E aí, opa, aqui também tá errado, né? Aqui é θ sobre 2 e aqui é θ sobre 2, né? Então, obviamente que aqui seno é cateto oposto pela hipotenusa, né? Só que como o ângulo é pequeno é igual a tangente. Ok. Aqui eu vou dividir esses dois, ó. E aí, dividindo esses dois, eu tenho que T seno de θ sobre 2, T cosseno de θ sobre 2, isso é igual a K, que é o quadrado, sobre D ao quadrado, dividido por mg. Então, daqui eu posso cortar, eu vou ter que ter a tangente de θ sobre 2, é igual a K, que é o quadrado, mg d ao quadrado. E agora eu posso simplesmente comparar com isso aqui, ó, que é d sobre 2l. Então eu vou ter, isso implica que d sobre 2l é igual a k, que é o quadrado, sobre mg d ao quadrado. Vamos ver o que ele está querendo mesmo, nem lembro mais, é a distância, né? Então, quem seria a distância aí? Bom, vai ficar d vezes isso aqui, né? Então vai ficar mg d ao quadrado vezes d, dá d ao cubo. E fica esse vezes esse, que vai ser igual a 2lk, que é o quadrado. Esse mg aqui eu posso passar dividindo, né? Posso pegar esse mg, passar dividindo. Então vou ter que d ao cubo é igual a 2lk, que é o quadrado, sobre mg. Então aqui eu vou ter que o d é a raiz cúbica de 2lk, que é o quadrado, sobre mg, né? Então, raiz é de 2lk, que é o quadrado, mg. 2lk, que é o quadrado. Não tem alternativa. O que eu fiz errado aqui? Esse k, né? Não tem k lá
por isso que nunca vai encaixar, né? Aqui não tem K nenhum. Então tem que reescrever tirando esse K. Quem é o K? O K é 1 sobre 4πy0, né? Então vai ficar D igual a raiz cúbica de 2L que é o quadrado. Quem é o K? 4π ε0mg. Então, ok, vamos olhar agora lá. Também não tem, mas é porque dá para simplificar aqui, né? Tem um 2 aqui. Tá, agora vai. Então, o D é igual ao quê? É raiz cúbica de L, que é o quadrado, sobre 2π ε0. Sempre dá trabalho isso, né, pessoal? Porque no final você chega no resultado, você tem que ajeitar para poder ficar na forma que está lá, porque às vezes você não consegue visualizar, né? Se você não deixar do jeito que está lá desenhado, sempre tem esse trabalho no final, né? Isso aí, desde vestibular, né? Se a expressão não tiver exatamente como você fez, você vai ter dificuldade. Então, L que é o quadrado, 2π ε0m. Então aqui, que é o quadrado L, 2π ε0 mg, né? Eu coloquei mg aqui, mg, certinho. Então é isso, agora tá certinho. Né? Sabe que elevado a 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica, né? Isso aqui não precisa explicar, né? O tesouro do campeonato, se você não faz essa conversão aqui automática de cabeça, né? Por isso que isso aqui eu nem me preocupei com isso, né? Raiz cúbica é a mesma coisa que elevado a 1/3, tá? Bom, então a gente vai parar por aqui, já está muito longo o vídeo. No próximo vídeo a gente termina de fazer as demais questões da lista.